convido a em suas Bíblias, o livro sagrado, para o livro das origens, livro de Gênesis, capítulo 22. Nós estamos no ano do crescimento e vamos estar pensando um pouco como crescer em meio às provações da vida. E penso que de muitos textos que eu poderia tomar para embasamento para essa breve reflexão, um dos mais assertivos é esse sobre o nosso pai da fé, Abraão. Quero ler com os amados do versículo 1 ao 8, que diz o seguinte: E aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém. Tome o seu lugar, por favor. Meus irmãos, é sempre bom e sobretudo necessário para o nosso amadurecimento espiritual estarmos na casa do Senhor, nesta casa de oração, a fim de sermos mutuamente ministrados na instrumentalidade daqueles que conosco tomam assento nessas poltronas, ministram louvor sobre, nos conduz o louvor a Deus e ministram sobre nós a palavra do Senhor. Sou grato a Deus, de coração dilatado, por essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos algo da palavra de Deus nesta reunião, nesse culto de celebração ao nome do Senhor, que tem por objetivo primacial levar-nos à meditação na palavra de Deus, partindo da premissa de que tudo que Deus faz em nós, para então poder fazer através de nós, Ele o faz mediante a sua palavra. Ela gera vida espiritual em cada um de nós. Jesus mesmo disse lá no final do capítulo 6 do Evangelho segundo João, que as palavras que Ele proferia e proferiu aquele dia, são espírito e vida. A gente precisa desse alimento para a alma. Especialmente nesse momento que estamos atravessando como igreja militante, como igreja que está caminhando nesse vale de lágrimas chamado mundo. Vale de lágrimas esse que é certamente marcado, caracterizado por N provações, agudas provações contra os filhos de Deus.
E elas vêm no sentido de testar a nossa fé e fazer-nos crescer um pouco mais no Senhor. Quero introduzir assim, mas também para que nós percebamos e tenhamos até a coragem de admitir, eu penso que honestamente é preciso admitirmos isso, que de alguns anos, eu diria 2 décadas, talvez 2 décadas e meia, graçou-se no seio do movimento evangélico, eu não me refiro aqui a nenhuma denominação, ao movimento como um todo, aquela tese, aquele pensamento, de que a vida cristã e a nossa carreira rumo aos céus seria ou aconteceria sem maiores sobressaltos e lutas, provações. Isso não consta do Evangelho, nem mesmo das Escrituras como um todo. Todos os homens de Deus, cujos nomes estão nos anais da história sagrada aqui, bem como na história da igreja, foram homens extremamente provados no cadinho do sofrimento e da luta. E eu vejo que a gente precisa, ao abordar essa questão, voltarmos à realidade da fé cristã, a fim de que equilibremos 2 tendências extremistas igualmente perigosas. Uma ingenuidade diante das dificuldades e provações da vida, que pode gerar no coração de muitas pessoas, em algum momento, um intenso pessimismo. Uma certa ingenuidade com relação a compreender a realidade da vida. Mas também o outro erro tão perigoso quanto esse é o cinismo. De pessoas que, por não entenderem essa proposta, não crescerem nas tribulações da vida, desistem por completo da vida, até de Deus, começam a criticar a tudo e a todos, se torna um poço de amargura, rancor, ódio. Passam a imaginar que tudo e todos estão contra eles, e nós não podemos nem ter um otimismo ingênuo que nos tire da realidade, e nem cairmos no cinismo patologicamente adoecido, ou patologicamente que nos amarra. Nós vamos resgatar à luz das Escrituras um certo senso de equilíbrio, né? Uma sobriedade cristã, crendo que as lutas e as provações existem, mas Deus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está presente. Jamais Ele prometeu ausência de dificuldades. A Bíblia não diz isso. É certo que ela tem muitas e inúmeras, múltiplas e variadas promessas. Embora nem todas as promessas são especificamente para mim hoje no século 21. Embora cada uma delas tenha em princípio, uma palavra de Deus para cada um de nós. Mas eu não posso pegar uma experiência como de Abraão, por exemplo, nos mínimos detalhes, e reivindicá-la para a minha vida. Eu preciso perceber, num texto como esse que nós lemos, quais são as orientações, as diretrizes que o Espírito Santo me faz compreender e depreender daqui, no sentido de tal qual Ele, ser vencedor na vida. E deixar e permitir que as provações que porventura eu enfrente ou que nós enfrentemos,
sejam de fato instrumentos de Deus para o nosso amadurecimento e o nosso crescimento espiritual. Nós não podemos passar pela vida, anos a fios, sem que cresçamos como pessoas, no caráter, na firmeza, no sentido de que as lutas da minha vida passada e as provações da minha vida no passado foram lições que eu aprendi para que eu possa, no meu chão do agora, no meu presente e no meu amanhã, utilizá-las como recurso de Deus, para não me abater, para que eu não tenha as mesmas dificuldades de outrora, porque se isso acontecer, eu não cresci. E a vida cristã, bendito seja o nome do Senhor, Ele é extraordinariamente maravilhoso. Ele nos chamou lá do mundo, o Evangelho salvífico de Cristo, a graça fluiu em nosso favor, jorrou abundantemente para o nosso lado, e nós estávamos lá nas partes mais inferiores, essa graça veio abundantemente sobre a nossa vida, o Espírito Santo iluminou nossa mente, Deus tomou-nos pela mão, nos resgatou, nos fez seus filhos, e disse para nós: agora crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Não é? Nós não somos prontos. Olha, honestamente falando, sinceramente abrindo meu coração com os amados aqui esta noite, eu sou crente, ou pelo menos estou na igreja, crente sim, desde que eu saí das fraldas, convertido lá desde 1975, quando eu tive uma experiência pessoal com Jesus. Porque Deus não tem netos, né? Deus só tem filhos. Nem sempre filho de crente é crentinho, né? Filho de peixe é peixinho, mas nem sempre filho de crente é crentinho. Não é que ele tem que repetir aquele ritual e aquela coisa, aquela liturgia toda, mas ele precisa de encontrar Jesus, experimentar Deus na vida. E desde que eu estou na fé, com essa compreensão, essa iluminação a mais, e eu dou asas à minha imaginação aqui, e se eu pensar retrospectivamente, eu vejo e contemplo à beira da estrada muita gente acidentada, estrambelhada, parada, estagnada, outras definitivamente destruídas, porque não aprenderam a crescer nas provações da vida. Eu tenho dito, os irmãos já me ouviram falar sobre isso, quase que numa reza infindável, de que nós estamos nos tornando, e já nos tornamos, eu estou usando esse pronome aqui, mas no sentido de modéstia, porque a maioria de nós aqui, eu creio que não. Nós temos enfrentado o embate da vida com certa fibra, com coragem, mas a maioria da sociedade aí já perdeu a força para viver. Muita gente se estagnando, entregando as coisas por muito pouco. Não é? Há um certo infantilismo intelectual. Eu não estou falando de verborragia intelectualista, eu estou falando de compreensão da vida, entendimento de como é a existência, sobretudo a fé cristã, a carreira cristã. E aí grande parte das pessoas deixa amalgamado o mundo evangélico brasileiro, quase que anda permanentemente com adesivo assim, bem visível na sua fronte. Eu sou vítima do sistema. Deixa para você, ninguém é vítima do sistema coisíssima nenhuma. Eu sei que aí tem as exceções, mas tudo na vida resulta ou de escolhas erradas, naquilo que é negativo, ou da inapetência, eu não quero usar a outra adjetivo, outra palavra, ou da inapetência
para o crescimento ante as provações da vida. Ruth Tucker escreveu num dos seus livros que a caminhada para o céu é para a gente que tem coração forte. Nós estamos muito mimados. Qualquer feridinha na pele o cabra já desmonta. E nós crentes precisamos aprender a permanecer com coração de mãe, sensível como coração de mãe, mas desenvolver assim no lombo uma carapaça de tartaruga. Pode bater, não sou feridinho não. Aí a gente avoluma, e não é errado isso em si mesmo, avoluma o atendimento mais assim, privativo, quase que varejo, e ao longo da caminhada, muitos não conseguem instrumentalizar nem aquela ajuda recebida, para no amanhã ajudar outrem. Os discípulos de Jesus tiveram esse problema de ter fragilidades, mas em certo momento na caminhada da vida, eles foram capazes, e não apenas capazes, hábeis, no sentido de ajudar outras pessoas, porque cresceram. E aí, esse exemplo de Abraão aqui vai nos dar algumas lições. Primeira delas, rapidamente, também que não tem relógio lá, se eu passar da hora, se o bispo não puxar o paletó, só Jesus com jeito. Mas, olha lá, o carro já, não, ok, agora está ali, ele não está lá na coluna, mas o relógio está ali. Ele já está dizendo que eu já preciso começar a achar o caminho da conclusão. Porque, né, a introdução é tão prolixa, que não sobra tempo para a mesa, para sentar à mesa. Mas veja bem, crescer em meio às provações da vida depende da gente ter a inteligência de distinguir tentação de provação. Eu estou usando a Almeida Corrigida aqui, que não traduziu a contento. Certamente vocês têm Bíblias aí que diz assim, que aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Porque lá em Tiago capítulo 1 diz que Deus a ninguém tenta. Em sendo tentado, o texto vai dizer, ninguém que é tentado diga, de Deus sou tentado, porque de Deus a ninguém tenta. De Deus a ninguém tenta. Então é uma provação. E aí, a gente precisa entender o seguinte: se eu não distinguir inteligentemente, separar o que é provação de tentação, tentação de provação, eu não vou a contento vencer, encarar, rechaçar a tentação e caminhar na provação para que o crescimento aconteça. Mas alguém perguntaria, pastor, qual a diferença? Tentação vem sempre dos nossos desejos carnais. Vamos a Tiago, eu citei Tiago, mas quero ler com vocês lá, capítulo 1, carta universal de Tiago, o apóstolo irmão do Senhor. Diz assim, versículo 13, vamos ler a partir do 12. Bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um, olha o que é que diz aí, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Está aqui o elemento principal. Então eu preciso entender que esse crescimento na vida espiritual, na vida cristã, que acontece e nas provações da vida, demanda que eu e você, que nós entendamos
que a nova natureza que o Espírito Santo inoculou em nós, infundiu em nós, dá-nos essa percepção, porque essa tentação, a tentação em si, distinguindo-a da provação, começa com desejos nossos. Foi assim desde o Éden, né? Tentação é aquilo que o diabo propõe a mim e a você e a mim satisfazer, fora e em desacordo com os ditames de Deus, mas sempre de algo legítimo, até necessário e bom. Como é que o Gênesis 3 lá diz? Diz que Eva olhou para a árvore, viu que ela era apetitosa para se comer e agradável aos olhos. Lembra de Jesus? O diabo chegou para ele, depois dos 40 dias de intenso jejum, e certamente exaurido nas suas forças físicas, e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quando que é errado ter fome e matar a fome? Nunca. Sabe o que eu quero dizer e aplicar com isso aqui? Nós precisamos voltar à essência do que é a vida cristã. Ser cristão é se deixar permanentemente nas mãos do Espírito Santo, até mesmo em meio a essas provações, a fim de que esse Espírito, mediante a instrumentalidade da palavra, vá anulando, desfazendo, nulificando, destruindo todos aqueles instintos do nosso velho homem, que é orgulho, avareza, inveja. O que vem aqui à tona em termos de atos pecaminosos é apenas a expressão visível daquilo que jaz da nossa natureza. Tiago já nos avisou. Provações, ao contrário, são enviadas por Deus com o propósito de nos fazer entender sua vontade e crescer durante o processo da caminhada cristã. Tentações podem ser usadas pelo diabo para despertar o que há de pior em nós, enquanto que a provação ou as provações são usadas por Deus para retirar de nós aquilo que de bom a gente tem, que não é muito, a gente sabe. Todos os crentes são tentados a pecar de forma mais ou menos parecida, que o homem é o mesmo, enquanto espécie. Nós às vezes distinguimos na reação, no modo como expressamos, mas nós somos os mesmos. Somos filhos de Adão. Mas nem todos os cristãos passam pelas mesmas provações de fé. Deus envia a prova sob medida para cada um dos seus filhos, e a experiência de cada um deles é singular. Lembra lá de me parece que é 1 Coríntios 10 e 13, que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além daquilo que possais suportar. Antes, com a provação, Ele já proveu o livramento. Deus conhece o estágio de cada um dos seus filhos. E como pai, à medida que, embora provado, eu não aproveite não venha ou não tenha aproveitado para o crescimento, Ele não vai delegar a mim maiores conquistas, maiores bênçãos. É mais ou menos o que a autora aos Hebreus falou no capítulo 6, aliás, nos últimos versículos do capítulo 5. O escritor, o Espírito Santo disse: eu não pude falar a vocês coisas que exigiam uma maior compreensão, algo mais rebuscado, porque vos tornastes tardio no entendimento. Não progrediram na caminhada.
Aí eu tive que falar a vocês como se estivesse falando a crianças. Engraçado que a palavra criança lá é uma palavra muito sui generis. A Bíblia usa diversas, umas 5, 7 palavras diferentes para criança, filho, criança. Mas essa é muito sui generis. Népios. Sabe o que é népios? Infantilismo. Gente que tem até bíceps e tríceps desenvolvido, o cara é marmanjo, mas não cresceu na cabeça. Talvez seja essa uma das dificuldades da nossa sociedade hoje. Muito infantilismo. Mas veja bem, meu irmão, penúltima, crescermos nas provações da vida implica que nós entendamos o tempo que Deus nos dá como oportunidade para o crescimento. Eu vejo Deus falando com Abraão aqui, volto lá ao Gênesis 22, Deus fala com ele, Abraão prontamente responde, e diz a Bíblia, Deus é muito objetivo e muito claro, toma o teu filho, e diz, o teu único filho, a quem amas, e vai a uma montanha lá, para as bandas do Planalto Central da Palestina, e sacrifica-o lá, apresenta o holocausto também, uma montanha que eu te direi, te mostrarei, mas o segredo, eu acho isso aqui fantástico. Então Abraão se levantou de madrugada, Abraão tinha pressa, sabe que a gente não cresce? A gente perde tempo demais, com picuinhas e futilidades e lufa-lufa, e agora eu vejo uma certa filosofia, ou pensamentos, ou postulados de uma filosofia maldita deste mundo, que tem sempre a tendência de nos embalar, de nos fazer dormir, de nos fazer insensíveis ao momento de Deus, trazendo futilidade e enchendo até a nossa agenda com coisas que não é da pauta do reino. E a gente tem todos os recursos de Deus, abençoadores recursos de Deus, a igreja, ministrantes, temos a Bíblia, temos o Espírito Santo liberado, temos eventos, mas de repente, no dia a dia, na caminhada da fé, o que pulula e povoa a nossa mente, ocupa o nosso pensamento, não é aquilo que Paulo disse, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, pensai nas coisas que vêm do alto, me perdoe a palavra, mas sou responsável por dizê-la e vou repeti-la, com toda a responsabilidade, que deve ter alguém que fala a palavra de Deus, diante de Deus, ao povo de Deus. Tem muita gente nossa ocupado com coisas fúteis, a mente não cresce, trivialidades, coisinhas menores, e perde o tempo. Um certo escritor, num seu livro, estava escrevendo um livro e ele estava andando por uma das cidades da Europa, daquelas históricas, aquelas bonitas catedrais e seus vitrais. Ele observou que numa catedral ele olhou para um relógio e junto àquele relógio ele percebeu lá uma inscrição. E junto àquele escrito, aquele texto, ele leu e gravou aquilo na sua mente. Isso tem tudo a ver com o modo como a gente precisa primar pelo tempo. Sabe por quê, meu irmão? Eu só tenho hoje, você também. Eu estou crendo que eu terei muitos outros anos, se Jesus for bom, continuar sendo bom para mim, mas não tenho certeza. Eu só tenho o meu agora, o meu amanhã não sei se eu terei, porque o meu passado já virou poeira do tempo. Ele leu naquela inscrição, quando em minha infância eu ria e chorava, o tempo se arrastava. Quando em minha juventude eu sonhava e falava, o tempo caminhava. Quando o homem crescido vinha a ser, o tempo passou a correr. E mais tarde, ao mais velho ficar, vi o tempo voar. Logo nessa jornada em que estou, verei que o tempo passou e eu não o aproveitei.
Veja o que Abraão fez na provação, talvez a mais, certamente a mais aguda de sua vida. Diz o texto, versículo 3, que ele levantou de madrugada, preparou o que tinha, albardou o jumento, né? Pegou a lenha, o fogo e o cutelo e partiu, ainda que sem cordeiro. Terceiro e penúltimo e último, para a gente encerrar. De muita lenga-lenga que eu tenho aqui. Declarar, em meio às provações, declarar uma intensa confiança em Deus. Não duvide de Deus. Eu fico olhando e pensando cá com os meus botões. A gente precisa voltar a refletir um pouco mais sobre as doutrinas fundamentais da fé. Não é redescobrir, mas é reconceituar para a gente, cada um de nós, quem é Deus. Nós o perdemos no mercado religioso e até nivelamos a Ele como mais um dos deuses, que até pode, é bonzinho, é o cara lá de cima, mas a gente perdeu a noção. Quando Jesus ensinou a orar, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Quem conhece a Deus e se dirige a Ele nessa terminologia, sabendo que Ele é Pai, mais do que eu e você, e sobretudo Ele está no trono da soberania, da sua soberana majestade e glória. O que é que nós vamos temer com essa confusão toda que toma conta do mundo? Não há o que temer. Eu fico olhando que essa confiança ela precisa ter no mínimo duas características. A primeira delas, saber lidar com aqueles que não são da sua fé. Que resposta você dá? Quando os moços perguntaram a Abraão, ou estava indo com Abraão, veja que Abraão agiu, ou reagiu, ou agiu com ele, diferentemente do que agiu com o seu filho. Ele disse aos moços: ficai aqui, eu e o moço iremos até lá. Olha como é que ele conjuga o verbo, sempre na primeira pessoa do plural. Adoraremos e voltaremos. Mas ele ainda não tinha cordeiro. Isso não é uma afirmação de fé? Isso não é declarar a confiança que ele tinha em Deus? Mas para aqueles dois moços, certamente ele está dizendo: ficai aqui. Vocês não têm a percepção e nem as qualificações necessárias para comigo e o moço adorar o Senhor lá na montanha. Ficai aqui, mas eu e ele adoraremos e voltaremos. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé, confiança. Sabe por quê? Porque certamente Abraão conhecia o Deus que tinha. Nosso conhecimento de Deus está muito vago. Meu irmão, esse Deus tem estabelecido o seu trono no céu. Diz o Salmo 103, versículo 19, e governa sobre tudo. Pode ter barulho aí, assim, acolá, e conspiração, e esse blá, 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 mas tem uma certeza: Deus está no trono, e a história vai chegar exatamente aonde Ele estabeleceu ela chegar. Se tem a certeza disso. Isso faz repousar o nosso coração em segurança, porque eu sei que o Deus soberano está no controle. Agora, às vezes eu preciso seletivizar quem comigo vai adorá-lo, quem comigo vai partilhar desse momento de intimidade com Deus. Os dois moços não eram aptos, pelo menos naquele momento não. Mas segundo, eu encerro aqui. Verdade para você entender, nessa confiança declarada, ou nessa declaração de confiança, é o que Abraão fala para o menino. Saíram de casa, a Bíblia não dá, a gente até pode pegar uma geografia, um texto de geografia bíblica, e tentar ver quantos quilômetros, desde que onde ele morava, ali pelos carvalhais de Moré, ou de Manre, até mais ou menos as montanhas central da Palestina, na altura ali na divisa entre a tribo de Judá e Benjamim. A gente acha que Jerusalém estava dentro do território de Judá. Não,
territorialmente, geograficamente, Jerusalém estava dentro do território da tribo de Benjamim, bem na divisa, mas já dentro do território da tribo de Benjamim. Mas não sabemos quantos quilômetros, mas certamente eles andaram junto alguns quilômetros. E Isaac, certamente conversando, entretido com a viagem, com os dois moços, que penso eram serviçais lá da casa grande, e no terreiro da senzala, lá na casa de Abraão, não percebeu, não cheirou a corda, agora que eles estavam juntos, subindo, a Bíblia diz aqui, usa um substantivo no dual, ambos juntos, subindo a Isaac, espera lá, pai, tem um negócio errado aqui. Temos fogo, temos cutelo, temos lenha. Mas o cordeiro do holocausto, fiquem em pé, todos vocês. Aí eu acho isso aqui fantástico. Que o versículo 8, Abraão não falou assim: meu filho, Deus proverá para ti. Isso é uma declaração de confiança, porque conhecia Deus. Abraão em nenhum momento titubeou ou fraquejou, mas estava crescendo naquela provação aguda, crescendo porque conhecia o seu Deus. Talvez alguns de nós até, por causa daquilo que eu falei inicialmente, o perigoso sinistro, tinha dito: meu filho, isso é problema seu, até o momento você é o meu cordeiro. Veja que Abraão não disse isso. O versículo vai dizer: meu filho, Deus proverá para si. O pronome é da terceira pessoa do singular, não é da segunda. Sabe o que Abraão está dizendo? Foi Deus quem pediu o cordeiro, ele é que vai resolver. Essa questão é com ele. Deus proverá para ele, ele é que pediu. Ele não falou: Deus proverá para ti, como teu substituto, não. Ele proverá para si. Sabe o que está dizendo? A gente só cresce nas provações quando a gente se rende completa e inteiramente a Deus, confiando de que, a despeito de tudo, Ele vai agir. Concluindo, uma quarta questão é que a gente vai crescer na fé quando a gente levar a cabo o caminho que Deus traçou para cada um de nós trilharmos. O cordeiro não vai aparecer, não apareceu por antecipação, meu irmão. Tem gente querendo colocar fim na provação. Não, suporte um pouco mais. Vai fazer você sair mais amadurecido. Amanhã ou no futuro, quando a provação, outras provações vierem sobre ti, você terá mais firmeza para vencer, porque você foi preparado e cresceu aqui. Não tente comprar cordeiro, não tente arrumar cordeiro, deixa Deus resolver, mas leve a sua caminhada até o topo da montanha, chegue lá. Servo de Deus, serva do Senhor, não desista, caminhe um pouco mais, suba um pouco mais a montanha, lá no momento, na hora de Deus, a bênção vai chegar e Deus vai honrar a sua fé, a sua confiança nele. Você crê nisto? Você crê nisto? Bendito Deus e Pai, mais uma vez nós queremos agradecer-te, porque o Senhor é poderoso para sustentar e fazer cumprir cada uma das suas promessas. Às vezes entre o ponto de partida e o ponto final da jornada, nós passamos por vales, provações agudas, terrenos inóspitos, desertos de sol causticante, mas nós queremos mais uma vez confessar a Ti esta noite, nós não somos dos que desistem, nem daqueles que param à beira do caminho, nós somos daqueles que declaram a fé na promessa aí, infalível da Sua palavra, firmados na inamovível rocha secular, que jamais pode abalar, e nós vamos caminhando, um dia andamos um pouco mais, caminhamos mais rapidamente, outro dia nem tanto, mas o fato é que nós estamos indo, pode nos aguardar, nós vamos chegar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Gente,